Olá para todos, estamos aqui em mais uma semana de apresentação dos vídeos da coordenação de biologia do pré-vestibular social da Fundação CCERJ. Continuando a lógica de apresentações desses vídeos, nós estamos estudando ao longo das últimas semanas a parte relacionada à bioquímica, né, as estruturas atômicas, a formação de moléculas e como elas se organizam para a formação dos seres vivos. E nos últimos processos de estudo, nas últimas aulas, vocês vêm acompanhando conosco o código genético. Então, feito um levantamento, uma abordagem geral das biomoléculas, das estruturas celulares, das moléculas, melhor dizendo, das biomoléculas que formam as estruturas celulares, hoje a gente vai falar um pouco sobre células procariontes e células eucariontes, né? Fazer uma apresentação geral de diferenciação entre esses dois tipos de células, que depois, ao longo da semana, após a apresentação e divulgação deste vídeo, vocês vão poder discutir, aprofundar muitos conteúdos importantes com os seus mediadores da disciplina de biologia. Bom, é importante a gente falar um pouco sobre a chamada teoria celular, iniciando essa videoaula. Ou seja, o que preconiza a teoria celular? Ela preconiza duas questões básicas inicialmente, que as células são as unidades estruturais e fisiológicas dos organismos vivos e que todas as células são provenientes de células pré-existentes. Se a gente imaginar desde do processo de fecundação para formar a célula ovo-zigoto, ou também no sentido de que há divisões celulares, mitoses, por exemplo, que vão formar células a partir de uma célula pré-existente. Uma outra característica importante é que as biomoléculas que formam as células são muito semelhantes nas suas estruturas, formação de proteínas a partir de aminoácidos, formação dos ácidos nucleicos a partir de encadeamento de nucleotídeos, a estrutura básica dos açúcares e assim por diante. Então, existem dois tipos de células principais, as células chamadas procariontes e células eucariontes. Essa imagem é de uma bactéria que faz parte do grupo de seres procariontes, que é Pseudomonas aeruginosa, está muito relacionada a infecções de pele, quando a pessoa se queima, e aí aquilo fica infectado, fica infeccionado. As pseudomonas têm uma importância médica significativa, e elas foram muito estudadas. Mas o que é importante, já está até assinalado em vermelho, é a gente perceber, em verde, melhor dizendo, em vermelho está o nome, procarionte, mas aqui envolto em verde, é que a célula ela vai ter, procarionte, três estruturas básicas: o citoplasma, uma membrana plasmática e, no caso dos procariontes, o nucleoide. Por quê? A célula procariótica, um ser procarionte, não possui membrana nuclear. Então, é por isso que a gente não diz, não se determina que uma célula procarionte tem um núcleo, ela tem um nucleóide. A compartimentalização da célula procariótica ela é muito menor, nós vamos ver isso comparando com uma célula eucariótica, muito menor do que a célula eucariótica, como eu estava dizendo. Então, as células procarióticas elas tendem a ser elas são muito menores que as células eucarióticas. Então, é importante perceber nesta imagem que existem outras estruturas. No caso dessa célula, ela possui uma cápsula, um envoltório por cima da célula, que é muito importante em processos infecciosos, em bactérias, muitos medicamentos, muitas substâncias que são utilizadas para combater bactérias que são seres procariontes, por exemplo,
destroem essa cápsula que envolve, que engloba, né, que reveste externamente uma célula procariótica. Então, muitas substâncias chamadas de antibióticos destroem esta cápsula e permite que essa célula seja destruída e não cause mal, no caso de células procarióticas vinculadas a processos infecciosos ao organismo vivo. Existem ribossomos também na membrana, no citoplasma, dentro do citoplasma dessas células, que tem uma importância fundamental na síntese de proteínas. Nós já estudamos, já vimos a síntese de proteínas nas aulas anteriores. E a parede celular, né, além dessa cápsula, a parede celular, que é formada, como eu havia mencionado também, em algumas bactérias, formadas por substâncias, carboidratos, muitas das vezes ligados também a lipoproteínas. Então, a organização de uma célula procarionte, ou de uma célula procariótica, ela é muito mais simples do que uma célula eucarionte, que não quer dizer que essas células não estejam adaptadas para estarem vivas. Elas são bem adaptadas na questão de produção de energia, de resistência às questões climáticas. Muitas células de bactérias podem ficar muito tempo em uma forma de esporo, ou seja, numa forma resistente contra as agruras ambientais. Então, temos que ter muito cuidado também com essa questão de estar bem adaptado, não estar bem adaptado evolutivamente. Essas comparações, é preciso sempre ter um pouco de cuidado na forma de se explicar e de se utilizar determinados jargões para não incorrermos em erros. Mas quando a gente observa as células eucarióticas, a gente vê uma complexidade muito maior. Tá? Então, o que a gente consegue ver? O interior, onde eu estou passando aqui o mouse, o interior de uma célula eucariótica, ele é muito mais compartimentalizada. Isso permite que essa célula tenha um tamanho maior, por exemplo, que as células procarióticas. E é importante destacar que a célula eucarionte ela tem uma membrana nuclear, que muitas das vezes, está aqui em verde, ó, ela é delimitada também por uma membrana dupla. As membranas são duplas. Nós vamos ter oportunidade de estudarmos membrana nuclear, membrana celular nas aulas futuras. E essa membrana nuclear que envolve o núcleo é chamada de carioteca, muitas das vezes, ou envoltório nuclear. E ela também tem uma relação com o chamado retículo endoplasmático rugoso, que é um tipo de organela. Ou seja, existe uma grande compartimentalização no interior da membrana, por membranas plasmáticas e por membranas celulares, que permitem que essa célula seja maior. Então, mitocôndrias, complexo de Golgi, ribossomos, centríolos. No caso de células vegetais, os cloroplastos, que fazem fotossíntese. Existe o chamado retículo endoplasmático liso, porque ele não possui ribossomos nas suas paredes. Quando possui ribossomos associados, nós teremos retículo endoplasmático rugoso. Então, a existência de uma membrana nuclear individualiza o núcleo. Então, nós temos núcleo, temos uma membrana plasmática e temos um citoplasma muito compartimentalizado, com uma grande quantidade de organelas que vão ter funções diferentes. O aprofundamento de função de cada organela, fica como uma sugestão, pode ser feita com a participação dos seus mediadores, auxiliando a vocês nos estudos. Aqui tem até algumas já. Mitocôndria, quais são as funções das mitocôndrias? Produção de energia, produção de ATP, um citoesqueleto, muito importante também no processo de estruturação da membrana plasmática. Os centríolos têm função fundamental na formação do chamado fuso acromático, na divisão celular.
O núcleo, onde tem o DNA, tem os cromossomos, é onde começa o processo de código genético, como vocês viram nas aulas anteriores. E, como eu havia mencionado, está até aqui em amarelo, o núcleo é o local onde se encontra a maior parte do DNA da célula, que vai formar a cromatina, né? Está relacionada à formação dos cromossomos. Então, vocês conseguem perceber uma grande diferenciação entre célula procariótica e célula eucariótica. Todos os organismos são vivos. Existem algumas discussões sobre o vírus, por exemplo, que não é uma célula, ela precisa estar dentro de uma célula para se reproduzir, é formado por células. Então, as células são, lembrando a teoria celular, são as unidades morfofisiológicas de todos os seres vivos. Todas as células, sejam procariontes, sejam células eucariontes, são delimitadas por uma membrana plasmática, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Não necessariamente no próximo vídeo, mas membrana plasmática será discutida em vídeos futuros. Uma vantagem, entre aspas, das células eucarióticas é a sua compartimentalização interna. Como havia mencionado, essa vantagem eu coloquei entre aspas propositalmente. Isso permite uma maior eficiência de produção de substâncias, de produção de processos intracelulares, produção de lipídios, produção de síntese de energia dentro das células, e a compartimentalização pela formação de membranas que englobam as organelas, permite células maiores nas células eucarióticas. E existe também uma teoria, que vocês podem também conversar com seus mediadores, chamada de endossimbiose. Quem surgiu primeiro, as células procarióticas ou as células eucariontes? O que se imagina que, num processo chamado de endossimbiose, as células eucarióticas surgiram após as células procarióticas. Há teorias que apontam que, por exemplo, a mitocôndria, os cloroplastos, eram células que entraram, menores, que conseguiram entrar nas células eucarióticas e lá dentro não houve uma destruição dessa célula eucariótica. Elas entraram num processo evolutivo em que ambos os tipos de células se beneficiaram e, ao longo dos bilhões de anos, se tornaram organelas com funções específicas dentro dessas células eucariontes. Essas são algumas informações que servem como um resumo informativo do que foi dito até agora, e complementando também algumas informações e suprindo algumas dúvidas que, porventura, possam ter surgido na explanação dessa videoaula. Aprofundem esses conteúdos com os seus mediadores, tentem buscar novas informações na própria internet, de leitura sobre células procarióticas e células eucarióticas, e discutam, retirem suas dúvidas, aprofundem esses conhecimentos com os seus mediadores. Um grande abraço da Coordenação de Biologia, muito obrigado pela atenção de vocês e até a semana que vem.